Nós estamos estudando sobre movimentos religiosos e cada movimento, um dos irmãos tem falado sobre aquele movimento. Nós falamos sobre a Igreja Católica, falamos sobre a Congregação Cristã do Brasil e hoje eu estarei falando sobre a Igreja dos Mormons, o mormonismo, também conhecido como a Igreja dos Santos dos Últimos Dias. O nosso intuito não é julgar pessoas ou condenar pessoas. Às vezes a gente ouve a frase, não devemos julgar ninguém, mas a Bíblia diz que devemos julgar sim, não pessoas, mas atitudes, ações. Nós devemos julgar se alguma coisa é verdade ou mentira. Nós precisamos sim julgar, ter bom juízo. E então, quando eu quero decidir quem vão ser os meus amigos, eu vou olhar nas atitudes de uma pessoa. De certa forma, eu estou julgando aquela pessoa, se ela é uma boa amizade para mim ou não, uma boa influência para mim ou não. Se eu estou se eu estou namorando, considerando casar-me com uma pessoa, no namoro, eu estou julgando aquela pessoa, não a intenção do coração da pessoa, necessariamente, mas o caráter da pessoa. Quando eu estou buscando uma igreja para frequentar, eu preciso julgar a igreja, na questão da doutrina da igreja. Ela prega a palavra de Deus ou não? E na verdade, quem que julga, quem que determina o que é certo ou errado, o que é verdade ou não, é Deus, é a palavra de Deus. Então, nós precisamos saber não somente o que é verdade, realmente o nosso foco deve ser mais na verdade, saber o que é verdade, mas muitas vezes é importante nós sabermos o que é mentira. As pessoas estão comumente, o que o mundo fala, e nós precisamos saber o que é mentira e por que é mentira, através da palavra de Deus. Então, na questão de movimentos religiosos, nós estamos olhando somente 3 áreas em cada momento que nós estamos vendo, e estamos comparando, dando um pouco da história daquele movimento, mas também vendo o que aquele movimento fala sobre autoridade. Quem que é autoridade naquele movimento? O que é autoridade? E nós estamos falando sobre quem que é Jesus Cristo para eles. O que eles falam sobre a pessoa de Cristo. E estamos vendo sobre nós estamos vendo a autoridade, quem que é Cristo e a salvação, o que eles falam sobre o caminho, o plano de salvação. Então hoje, geralmente cada movimento nós temos levado mais ou menos 2 semanas para falar sobre aquele movimento, e hoje nós vamos começar a falar sobre os Mormons. Alguém sabe quem que é o fundador dos Mormons? Isso, Joseph Smith. Joseph Smith é amplamente conhecido como o fundador da Igreja Mormon, também conhecida como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Pensava-se que Joseph Smith, desde sua tenra idade, tinha certos poderes ocultos. Ele era conhecido na juventude como um vidente e supostamente usou uma pedra de vidente para descobrir onde poderia encontrar tais metais preciosos como prata. Tanto ele quanto seu pai eram conhecidos como caçadores de tesouros e usavam a adivinhação e magia para realizar excursões em busca de tesouros. Isto, é claro, trouxe-lhe um nome e uma reputação. Até hoje, ele é considerado por alguns como um santo e por outros como um grande charlatão. Então, aqueles, obviamente, que são seguidores do mormonismo, veem ele como um grande profeta, um grande santo. Porém, se você estuda a história da vida dele, há muitas evidências que realmente ele era um grande charlatão. Joseph Smith cresceu durante um momento de reavivamento espiritual na América, conhecido como restauracionismo. Foi nessa época, em 1820, que Joseph Smith afirmou ter recebido uma visão maravilhosa em que Deus Pai e Deus Filho se materializaram e falaram com ele enquanto orava na floresta.
Ele supostamente disse que os dois personagens tinham uma visão bastante sombria da igreja cristã e anunciaram que era necessária uma restauração do cristianismo e que Smith tinha sido escolhido para o lançamento dessa nova dispensação. Desde seus primórdios até os dias atuais, a igreja mórmon mantém a posição de que só eles representam o verdadeiro cristianismo. E realmente nós consideramos os mórmons como uma seita. E uma das características de uma seita é que eles dizem que eles são a única igreja, né? Eles são exclusivistas, e eles são um caminho para o céu. E se você não faz parte da igreja deles, então você não é salvo. De que todos os outros estão equivocados. Então, Joseph Smith, ele vivia numa época em que havia um grande despertamento religioso, mas só religião nunca é o suficiente. Eu vou ser sincero, o Brasil é um país extremamente religioso, mas extremamente confundido acerca da palavra de Deus, acerca da verdade. E igrejas por tudo quanto é lado, e as pessoas dizem: há um só Deus, há um só Deus, e isso significa que há uma só verdade, e cada igreja prega uma coisa diferente, muita confusão. Então Joseph Smith vivia numa época que as pessoas estavam buscando uma experiência religiosa, mas nós não devemos buscar uma experiência religiosa. Nós encontramos Deus através da palavra dele, não através de uma experiência religiosa. E foi o apóstolo Paulo que disse que mesmo que um anjo lhes pregasse outro evangelho, seja anátema. Então nós queremos examinar, daqui a pouco nós vamos examinar mais de perto o que a igreja mórmon fala sobre a autoridade, quem que é a autoridade para eles, o que eles falam sobre Jesus Cristo e o que eles falam sobre a salvação, o evangelho de Cristo. Os líderes mórmons têm consistentemente ensinado que após a morte dos apóstolos, o verdadeiro cristianismo havia caído em apostasia completa, tornando-se necessário uma restauração. No entanto, mesmo após a suposta visitação celestial, Joseph Smith e seus amigos continuaram a caçar tesouros usando métodos ocultos. Esses métodos eram ilegais naquele dia. Smith foi condenado por olhar no vidro em 1826. Entretanto, antes da sua condenação, em Shenango County, Nova York, o novo profeta do Senhor continuou a agitar controvérsia com mais um encontro incrível, supostamente, com o céu. Em 1823, Smith alegou ter sido contatado por um anjo chamado Moroni, que revelou que havia placas de ouro em um determinado local perto de Palmyra, Nova York. Nas placas de ouro havia uma história de um homem antigo chamado Mormon e sua antiga tribo hebraica de fábula, que se dizia ser uma outra testemunha da verdade do evangelho cristão. Aliás, se você estuda a história dos Estados Unidos e você olha na arqueologia, nunca foi encontrado nada sobre suposta tribo de índios. Foi gravado em documentos históricos mormons que o anjo forneceu óculos especiais para ajudar Smith a traduzir os escritos das placas de ouro. É até engraçado você ouvir essa história. Então, ele supostamente estava caçando tesouro, ele teve um encontro com um anjo, e ele recebeu ele encontrou placas de ouro, com essas placas escritas de Deus, escritas do anjo, e o anjo deu para ele óculos, e ele colocou esses óculos, e aí ele podia ler o que estava escrito nessas tábuas de ouro. Nas placas de ouro havia... Não, já lemos isso. Também foi relatado que durante a tradução, o homem que estava ajudando Smith teve o privilégio de João Batista, Pedro, Tiago e João, virem para a Pensilvânia, em 15 de maio de 1829, para conferir aos homens o sacerdócio arônico.
Estas e outras histórias surpreendentes são registradas no livro de Smith, chamado A Pedra de Grande Valor. É do Jonathan. Joseph Smith afirmava ter visões especiais e uma abertura incrível do céu para ele, mas uma declaração foi assinada por 62 moradores de Palmyra, Nova York, que queriam advertir outras pessoas sobre o que sabiam sobre Smith, sua família, suas crenças e suas excursões ocultas para encontrar tesouro. Eram inteiramente destituídas do caráter moral e cheias de hábitos viciosos. Essas 62 pessoas, quando Smith saiu com esse conto, com essa história, e ele conseguiu começar a trazer um certo número de seguidores, houve 62 pessoas que conheciam a vida dele e relataram: esse não é um homem de bom caráter, ele é um homem cheio de vícios, ele é um mentiroso, é um charlatão. Esta poderosa No entanto, Smith afirmava ser o porta-voz de Deus, e quando falava, ele clamava que Deus estava falando. Esta poderosa posição foi levada a sério por muitos seguidores, e quando Smith tinha uma visão, era para ser levado a sério, mesmo se contradissesse os padrões morais cristãos. A nova revelação de Deus, de Smith, sobre a poligamia é apenas um exemplo. Então, é por isso que nós precisamos tomar muito cuidado, cautela na nossa posição sobre revelações. Deus nos deu a palavra dele em escrita. Sabe por quê? Ele não queria que a cada semana um novo profeta se levantasse e dissesse ter uma revelação de Deus com um novo evangelho, com uma nova doutrina, falando um monte de mentira, falando que é de Deus. A revelação de Deus é a palavra de Deus, é uma revelação completa. Como que eu sei se alguém é de Deus ou não? Se um homem é um profeta de Deus ou não? Se ele está profetizando a palavra, se ele está pregando a palavra. Mais nada. Se eu chego aqui e falo para você que eu tenho uma revelação de Deus, eu não tenho revelação de Deus. Talvez eu comi bastante pizza à noite, fui dormir, eu tive um sonho interessante e eu achei que é uma revelação de Deus. Deus usa homens de Deus, às vezes, para dizer certas coisas, e nos repreender e nos advertir, sim, mas revelação Ele já nos deu. Deus não está dando novas revelações nos dias de hoje. Uma vez que a Bíblia foi completa, em 90 depois de Cristo, a revelação de Deus foi completa. A maioria das seitas que nós temos hoje vem por causa de supostas revelações, de supostos profetas de Deus, trazendo um outro evangelho. Uma das coisas que Smith começou a ensinar, dizendo que Deus tinha revelado para ele, é a poligamia. Na verdade, ele era casado com meninas de 12, 11 anos de idade. Era uma coisa terrível. Populares ou não, os pronunciamentos de Smith provenientes de Deus tornaram-no famoso por alguns anos. Suas histórias altamente imaginativas sempre soavam como ficção científica, misturando e torcendo a verdade bíblica com a imaginação. Ele sempre teve cuidado de imitar a verdade bíblica e muitas vezes reescreve a Bíblia. Para muitos, a sua teologia é equivalente a uma imagem distorcida da teologia real, atraindo pelo uso de um punhado do que as pessoas conhecem como verdade bíblica. Na verdade, em todas as mentiras que são aceitas, geralmente há uma certa verdade naquilo. Algumas mentiras, há muita verdade e pouco de mentira, mas um pouco de mentira destrói toda a verdade. E em outras mentiras, é muita mentira e pouca verdade. Mas sempre é misturado um pouco de verdade. As seitas, a maioria delas, usam a Bíblia. Eles têm ensinamentos bons. Eles pregam certas verdades. Mas, misturado com essas verdades, são as mentiras. Joseph Smith encontrou o seu fim nas mãos de uma multidão enfurecida,
depois de ter tentado acalmar a questão da poligamia, logo após o estabelecimento da igreja em Illinois. Smith e seus seguidores destruíram um jornal anti-mormon e, consequentemente, foram presos e levados para a prisão enquanto aguardavam julgamento. A prisão foi atacada por uma multidão enfurecida de 200 de pessoas, e Joseph Smith e seu irmão foram assassinados. Depois de sua morte prematura, houve uma divisão na igreja. A igreja que Smith estabeleceu permanece centralizada hoje em Missouri. Não é os mormons que nós conhecemos hoje. Nos Estados Unidos eles são conhecidos como uma comunidade de Cristo. E em Utah, onde muitos mormons tinham seguido o seu novo líder, Brigham Young, eles formaram a sua sede. Então, os mormons de hoje, na verdade, vêm principalmente do seguidor de Joseph Smith, que foi Brigham Young. Ele foi um pouco mais, ele não foi tão radical, especialmente na questão de poligamia, mas ainda praticava, acreditava na poligamia. Eles têm mudado através dos anos, a sua postura em relação a muitas coisas, mas uma das coisas é a questão da poligamia, obviamente, porque é ilegal nos Estados Unidos. Então, eles precisavam mudar a sua postura, né, nesta questão. Joseph Smith considerava a si mesmo como o profeta, mas na verdade ele era um falso profeta. O problema do mormonismo é de que as suas crenças contradizem, modificam e adicionam à palavra de Deus. Apesar de muitos mormons professarem ser cristãos e dizerem que a Bíblia é a palavra de Deus, aliás, se você não sabe realmente o que eles acreditam e você conversa com eles, você quase acredita que eles acreditam que Jesus Cristo é como nós pensamos que Jesus Cristo é, né? Deus e o Filho de Deus. Mas eles não acreditam como nós. É só quando você realmente começa a conversar bem com eles, você começa a entender melhor a doutrina deles, que você percebe, eles pensam uma coisa bem diferente sobre Jesus Cristo do que a Bíblia ensina. Então eles professam, eles dizem, sim, a Bíblia é a palavra de Deus, como a maioria dos movimentos religiosos. Eles falam, Jesus Cristo ele é o Filho de Deus, Jesus Cristo é um bom homem, nós seguimos Jesus Cristo, eles vão falar isso, nós amamos Jesus Cristo. Mas nós podemos dizer que o mormonismo é uma seita, porque ela nega uma ou mais dos fundamentos da fé bíblica, da fé cristã. Os mormons se chamam de crentes, mas na verdade eles têm rejeitado as verdades fundamentais da palavra de Deus, e eles não são crentes. O que significa crente? Aquele que crê no quê? No Evangelho de Cristo, como Cristo entregou para nós, não como o homem ensina, ou como um líder religioso ensina. E quando eu não creio no Evangelho de Cristo, eu creio em outro Evangelho, eu não sou um crente verdadeiro. Nós não temos razão para crer, aliás, temos razão para não acreditar tudo aquilo que Joseph Smith disse. O que ele disse? Ele disse que Deus falou para ele que a igreja estava tão corrompida que agora ele ia começar uma nova dispensação, uma nova época, uma nova igreja através de Joseph Smith, e ele ia dar uma nova revelação para Joseph Smith. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a igreja ia permanecer até a volta de Cristo, que o Evangelho de Cristo não ia mudar. Vamos abrir para 2 Timóteo capítulo 3, por favor. Um versículo bem conhecido,
E nós queremos ver 3 áreas em que os mormons diferem dos fundamentos cristãos: a autoridade deles, o que eles falam sobre a salvação e sobre a pessoa de Jesus Cristo. Aqui a Bíblia nos diz, em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Até quando que ia permanecer essa promessa? A palavra de Deus aqui diz que ela é inspirada, ela veio de Deus. Eu estava lendo essa semana, não lembro que artigo que eu estava lendo, mas um homem disse: eu acreditaria na Bíblia se ela fosse de Deus, mas foram homens que escreveram elas. Mas a verdade é que foram homens inspirados por Deus. Ela veio de Deus. É como se eu tivesse pedido para Paulo escrever uma carta para mim: Paulo, eu quero que você escreva, querido amor, para minha esposa, eu quero que você escreva essas palavras por mim. Quem que escreveu a carta? O Paulo, mas essas palavras foram minhas. A Bíblia sim foi escrita por homens, mas inspirados por Deus. As palavras são de Deus, ela vem de Deus, toda ela é inspirada e proveitosa. Ela é proveitosa para nos instruir, para nos repreender, para corrigir, para ensinar. Até que ponto? Só em algumas áreas? Não, aqui diz, para que o homem de Deus seja perfeito. A palavra perfeito não é perfeito como a gente pensa, é perfeito como maduro, mas perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Deus não estava descontente com a sua palavra é perfeita, ela permanece no céu para sempre, ela não vai mudar. Nós temos a palavra perfeita, não precisamos de mais revelação. Nós temos tudo o que nós precisamos para viver uma vida piedosa diante de Deus. Então, toda pessoa que fala que ele tem uma nova revelação de Deus, está dizendo que a palavra de Deus não é suficiente, não é proveitosa para instruir o homem em toda a boa obra. Só algumas. Deus tem que revelar outras boas obras através de profetas modernos. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós temos a palavra de Deus. Qual que é a nossa autoridade como fundamentalistas, como crentes? A nossa autoridade deve ser a palavra de Deus. Ela é quem nos ensina, não o pastor Eduardo, não a igreja batista. Às vezes as pessoas ficam um pouco: nossa, você está falando mal de uma outra igreja. Irmãos, se nós estivermos falando, ensinando uma coisa errada contra a palavra de Deus, por favor, falem mal de nós. Se isso é falar mal, então falem mal de nós, tá? Nós temos que comparar o que está sendo ensinado e dito com a nossa autoridade. Não o pastor Eduardo, não a igreja, mas a palavra de Deus. Deus é a nossa autoridade e Ele nos deu a sua palavra. O mormonismo ensina uma dependência em fontes extrabíblicos. Eles dizem: sim, a Bíblia é boa, a Bíblia é a palavra de Deus, mas não é o suficiente. Porém, a Bíblia declara que ela é suficiente para nós. Em outras palavras, Deus tem pronunciado que a sua revelação escrita é completa. Então não há motivo para nós crermos que Deus vai revelar mais coisas hoje em dia. Um Deus que escreveu o seu livro e diz que ela está completa, e depois reconhece que ele errou, esqueceu de dar algo que o homem precisava, ou não planejou bem para o futuro, ou não sabia o suficiente para escrever e revelar tudo da primeira vez. Mas o meu Deus não é assim. O meu Deus sabe todas as coisas. O meu Deus, quando Ele fala que a palavra de Deus é proveitosa para ensinar o homem de Deus
em toda a boa obra, é isso que ele quis dizer. E ele não cometeu um erro há 2000 anos atrás. Porém, o mormonismo ensina que a Bíblia é somente um de 4 autoridades, fontes autoritativos. Os outros 3 são o livro dos Mormons, que é o mais conhecido, mas eles também têm um livro de doutrinas e qual que é aquele livro que você estava lendo da Igreja Católica outro dia? Catecismo. Então eles têm alguma coisa parecida com o catecismo, é as doutrinas deles. Para eles isso é uma fonte de autoridade até maior do que a Bíblia. E o livro de John Smith, A Pérola de Grande Preço. Na verdade eu não sei como que é o nome em português, mas em inglês é A Pérola de Grande Preço. Esses 3 vieram para nós, para o mundo, através de um homem que declarou que eles eram inspirados por Deus, apesar de que eles contradizem as Escrituras, a palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus é a única verdade, o único texto inspirado. Para adicionar matéria, fontes às Escrituras, é de dizer que ela não é inspirada e está contradizendo Deus. Então, o que os mormons acreditam sobre a autoridade? Eles sim dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas eles também acreditam que ela não é o suficiente. E a maior autoridade deles é o livro dos Mormons, que é um livro escrito por um homem, e ela contradiz a si mesmo e a palavra de Deus. Eles dizem que eles são parte de uma nova aliança dado para Israel. Eles são um outro testemunho da verdade da Bíblia. Sabe quem mais diz isso? Os testemunhos de Jeová. A gente vai falar sobre eles mais para frente. Apesar dos muitos conflitos teológicos que os livros deles têm com a Bíblia, e os conflitos históricos e arqueológicos, a escrita do livro dos Mormons está envolto em mistério e proclamações falsas. Por exemplo, Joseph Smith e seus associados, eles disseram que um tal professor Charles Anton, da Universidade de Colômbia, havia verificado aquelas escritas que eram, na verdade, eles eram considerados escritas egípcias, mas aquelas escritas que estavam naquelas tábuas de ouro, aqueles pedaços de ouro. Eles disseram que esse professor averiguou realmente que eram escritas egípcias antigas. Porém, esse mesmo professor, ele era um professor real, que vivia naquela época, ele escreveu uma carta refutando o que o Joseph Smith disse acerca dele, dizendo: eu nunca verifiquei nada, o Joseph Smith está mentindo acerca de mim. Ele disse que era tudo uma grande farsa, uma mentira. Não somente isso, mas muitos versículos no livro dos Mormons têm sido mudados, alterados, tirados, alterados, através dos anos, para fazer ela não contradizer, ou para fazer ela mais palpitável para os dias de hoje. Porque a igreja e seus líderes têm tentado, através dos anos, de cobrir a história verdadeira dela, de todo o passado terrível que ela teve. E eles estão tentando defender-se de críticas. Somente esses fatos por si próprio, para mim, são mais do que suficiente para jogar dúvida sobre a veracidade do livro dos Mormons. Como nós já mencionamos, os Mormons acreditam que há 4 fontes
que são divinamente inspiradas, não somente uma. Eles acreditam que a Bíblia é a autoridade, portanto que ela é traduzida corretamente. Interessante isso, está no 8º artigo da fé deles. A Bíblia é inspirada se for traduzida corretamente. Aliás, eles têm a tradução deles, e se você comparar as traduções modernas, a NVI, até a atualizada não é tão ruim, mas até certas partes da atualizada, que já não é tão moderno, mas certamente é a Bíblia na linguagem de hoje, né? Na verdade pior até do que a tradução dos Testemunhos de Jeová. Mas se você comparar essas traduções modernas, elas têm por base o mesmo texto que a Bíblia dos Testemunhos de Jeová tem. E uma das razões é porque o texto crítico, ele foi compilado, foram manuscritos que foram encontrados ao redor do mundo, supostamente manuscritos mais antigos, mas na verdade eram manuscritos que haviam sido rejeitados pela igreja. Eles eram diferentes do texto recebido, da qual a igreja sempre tinha aceito como os manuscritos corretos, a família correta. E então, críticos textuais modernos, né, 1800 e algo, começaram a compilar esses manuscritos, mais de 5.000 manuscritos, e eles, cada um contradiz um ou outro. Eles compilaram isso e fizeram um texto, que eles acharam texto superior do que o texto recebido. Porém, nesse texto crítico, ele é adulterado. As pessoas que compilaram isso, especialmente Westcott Hort, eles não acreditavam em muitas das coisas que nós acreditamos. Eles não acreditavam na divindade de Cristo. E eles aguaram, eles tiraram certas coisas, alteraram certas coisas nesses manuscritos. Se você ver certas passagens na tradução dos Mormons, você vê que realmente eles meio que diluem a doutrina, por exemplo, da divindade de Cristo. E as traduções modernas, sem perceberem, fazem a mesma coisa. Mas eles dizem, se a Bíblia é traduzida corretamente, então ela é divinamente inspirada. Porém, os versículos que eles consideram ser traduzidos corretamente, fiquem abertos. Eles não acreditam que tudo foi traduzido corretamente. Então, essa é a primeira fonte de autoridade para eles. A segunda fonte de autoridade é o livro dos Mormons, que foi traduzido por Smith e foi publicado em 1830. Smith disse que este livro, o livro dos Mormons, é o livro mais correto na Terra, e de que uma pessoa pode se aproximar a Deus seguindo os preceitos deste livro mais do que qualquer outro livro. Terceira autoridade deles é o catecismo deles, né? A doutrina e os conventos deles, contido numa coleção de revelações modernas acerca da Igreja de Jesus Cristo, como ela foi restaurada. E a quarta fonte de autoridade para os Mormons é o livro A Pérola de Grande Preço, que é considerado pelos Mormons como um livro para clarificar as doutrinas e ensinamentos que foram perdidos da Bíblia, e adicionar a sua própria informação acerca da criação do mundo. Então, a autoridade deles não é a autoridade nossa. Eu me considero um fundamentalista. Se você lê o nosso regimento, nossa declaração de fé, no regimento interno, nós declaramos o que eu entendo, o que eu quero dizer quando eu digo isso. Hoje, no sentido moderno, no sentido atual, às vezes nós usamos o fundamentalista para descrever questão de tradições, costumes. É uma pessoa mais conservadora. Mas, realmente, fundamentalista significa alguém que se adere aos fundamentos da fé. Um dos fundamentos básicos do cristianismo
é a autoridade da palavra de Deus. Não é um credo de nenhuma igreja, de nenhuma época, que é a nossa autoridade. É a palavra de Deus. Não é a doutrina de uma igreja. Não é a declaração de fé da Igreja Batista Nova Vida, que é a nossa autoridade. É a palavra de Deus. Não é nenhum profeta, não é nenhum outro livro, não é nada além da palavra de Deus. Ela deve reger tudo o que nós acreditamos, tudo o que nós praticamos. Ela é inspirada, ela é completa, ela é autossuficiente. Não precisamos de mais nada. Então, eles têm uma outra autoridade do que nós. Você quer saber se uma igreja, um movimento é bom ou não? Uma das áreas que você deve olhar é o que é autoridade para eles. Algumas questões, alguns movimentos, eles dizem que é a Bíblia, mas na prática eles fazem os credos da igreja mais importante, ou o pastor, ou um personagem na igreja mais importante, ou as experiências. E a nossa autoridade tem que ser a palavra de Deus. Então, o que eles ensinam sobre autoridade? Certamente que a palavra de Deus não é a única fonte de autoridade para eles. Semana que vem nós vamos falar sobre o que eles ensinam sobre a salvação e o que eles ensinam sobre a pessoa de Jesus Cristo.